Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você irmão, você empresário, empreendedor, família, comerciante, trabalhador, profissionais de todas as áreas. Que alegria nessa manhã estarmos aqui reunidos, unidos e fortalecidos para rezarmos juntos o texto do empreendedor, buscando em Deus fé, sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Que o Senhor derrame sobre nós a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo e abençoado dia, seu Vicente, seja bem-vindo, Deus abençoe o Senhor, a sua família, todos os seus sonhos e projetos. E continuando a série com o livro do Eclesiastes, nós vamos, a citação bíblica de hoje, ela nos impulsiona e nos motiva sobre a lei do retorno e investimentos. Eclesiastes 11:1. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, dentro do empreendedorismo, essa citação bíblica, esse texto, ele refere-se ao marketing de conteúdo e network. Às vezes, você investe tempo ajudando um parceiro ou gerando valor para um cliente sem retorno imediato. E aí onde está o X da questão? Por que que muitas pessoas desistem? Por que que muitas pessoas amarram e não prosperam? Porque sempre querem o retorno imediato. Paciência, né? Tem que saber. Se você está investindo, fazendo a coisa certa, também tem que esperar o tempo certo. No longo prazo, isso constrói uma autoridade que retorna em contratos e indicações orgânicas. Vamos lá. O agricultor. Todo mundo aqui gosta de uma espiga de milho verdinha, seja cozida, seja assada. Todo mundo gosta de um feijãozinho verde cozido, daquele jeitinho que você sabe que agrada mesmo o paladar, e tantos outros legumes, frutas e verduras. Mas para aquela espiga de milho crescer, está ali verdinha no ponto de cozimento ou assamento, não foi da noite para o dia de um estralar de dedos, não. Primeiro, o agricultor foi lá, ele preparou a terra, ele aradou, ele cultivou, ele deixou a terra no ponto do plantio, ele cavou a terra, ele lançou a semente e enterrou a semente. A semente, meus irmãos, quando ela está debaixo da terra, ela precisa morrer para poder nascer. A palavra de Deus é bem clara. Se o grão de trigo que é lançado na terra não morrer, ele ficará só. Mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. Então, a nossa falta de paciência, ela precisa morrer. Então, para que eu possa ter os meus investimentos e eu possa ter o retorno, eu preciso preparar, eu preciso adubar, eu preciso criar, eu preciso fazer, botar a mão na massa também e desenvolver aqui o marketing de conteúdo,
Hoje se fala muito na inteligência artificial. Todo mundo está correndo para a inteligência artificial e esquecendo de fazer a sua parte. Esses dias recentemente, eu até comentava com uma pessoa de alguém que tem uma página no Facebook, que tem isso, tem aquilo e tudo mais. Ou seja, quem quer desenvolve alguma coisa. Aí a pessoa está dizendo, a inteligência artificial faz tudo. Negativo. A inteligência artificial é uma ferramenta que pode melhorar aquilo que você faz. Você não pode simplesmente jogar e dizer, não, a inteligência artificial vai fazer. Não, eu vou fazer e eu vou aprimorar com a inteligência artificial. Não é jogar a minha função e obrigação para uma ferramenta mecânica, para uma ferramenta, uma máquina, né? Eu sou humano. Tem que ter o lado humano. A inteligência é boa? É, mas é uma máquina. Então, se eu quero ter o calor humano, se eu quero colher o fruto, eu também preciso trabalhar, eu preciso investir, eu preciso fazer a minha parte. Então, que neste dia de hoje o Senhor nos direcione, nos inspire de como criar um bom conteúdo, um conteúdo que seja atrativo, que seja agradável e que eu possa investir naquele conteúdo e aguardar o tempo certo também para obter os meus retornos. Então, vamos pegar a arma de batalha, porque batalhas espirituais se vence com armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Já aproveita, deixa teu like, deixa teus comentários e compartilha para que outras pessoas também possam experimentar esta graça de rezar o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Lembrando também que já tem disponível a primeira edição do texto do e-book
do texto do empreendedor. O e-book é um arquivo digital, né? Se você quiser adquirir, é um PDF que você recebe por e-mail ou via WhatsApp. Então, se você deseja adquirir o e-book, nele tem o texto do empreendedor, a meditação dos mistérios, virtudes de um empreendedor, tem uma breve comparação do que é empreender, do que é ser empresário. Temos testemunhos de cristãos, de santos também, que foram empreendedores, e temos várias citações bíblicas. Então, se você deseja adquirir o e-book, aqui no Facebook tem o botão do WhatsApp. Você chama no WhatsApp, ou então pode, você que já tem o hábito, acessar a Resgate Store, que é a loja virtual da Nação Combatente, e o e-book está disponível também na loja virtual. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que você possa empreender com Jesus no centro dos seus negócios, que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, nós vamos rezar, apresenta diante de Deus, pedindo pela vida dos seus clientes. Seja grato. Cada cliente que você tem é enviado por Deus, é mandado por Deus. Por isso, seja grato ao Senhor. Consagre a vida dos clientes, reze por cada um deles. Reza também pelos seus fornecedores, colaboradores, funcionários, gestores, líderes, sócios. Lembrando que o primeiro sócio que nós temos é o próprio Deus. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, vamos pedir a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. O quarto mistério apresenta diante do Senhor a sua vida financeira. Como você se encontra hoje? Dívidas, devendo a bancos, cartões, agiotas. Apresenta diante do Senhor. E se está o inverso também, vivendo a prosperidade, com as reservas que você precisa, que você pode precisar também apresenta diante do Senhor para que a multiplicação aconteça. No primeiro caso, que o Senhor inspire a sabedoria para lidar com as situações difíceis. No segundo caso, que o Senhor abençoe para que a multiplicação continue crescendo. Apresenta ao Senhor a vida financeira, a sua vida financeira, a vida financeira dos seus negócios. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do negócio, dos seus negócios com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Quinto mistério, o mistério da gratidão. Agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas no seu negócio. Estamos começando uma nova semana, a última semana do mês de abril, que não é uma semana completa, temos alguns dias para acabar o mês. Como foi o seu desenvolvimento profissional, comercial, financeiro neste mês de abril? Independente da situação, se está no vermelho, se está no verde, se está no azul, seja grato a Deus e consagre, muda as estratégias, faz novos planejamentos, investe, movimenta, faz a tua parte. A oração é uma palavra composta de duas palavras, orar mais agir. Eu preciso orar para buscar a inspiração e a sabedoria em Deus. E eu preciso agir diante da situação. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Para um pouquinho o que você está fazendo, começando o teu dia, começando a tua semana, consagra o teu empreendimento, a tua empresa, o teu comércio, loja, salão, a tua confeitaria, padaria, o teu mercantil, a tua bodeguinha, aonde você está começando agora, o teu consultório, laboratório, clínica, escritórios, tudo aquilo que Deus está colocando em tuas mãos da atividade profissional. Coloca, consagra, apresenta diante de Deus e com muita fé, confiança, rezemos. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti, e que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que estão apresentados neste momento, Senhor. Ilumina cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males, do comodismo, da preguiça e da soberba.
para que, iluminados por tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da tua proteção, para a maior honra e glória do teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Finalizamos nesta manhã de segunda-feira o texto do empreendedor. Convido você a deixar o seu like, teus comentários, compartilhar, para que outras pessoas também busquem em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para assim prosperar nos negócios. Que o Senhor derrame sobre nós a sua luz, a sua graça, sobre os nossos empreendimentos, as nossas profissões, sobre nossos projetos, planos e sonhos, a sua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a você que reza conosco o texto do empreendedor aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo, missionária da comunidade Missão Resgate, de segunda a sábado, às 6h30 da manhã. A gente tem esse encontro marcado aqui para nos colocar na presença de Deus e sermos direcionados no decorrer do dia pela sabedoria que vem do alto. Ilumina onde você estiver. Nasci para ser farol nesta terra, serei luz. No seu empreendimento, no seu trabalho, aonde você estiver, seja luz. Ilumine. Não queira apenas vender um produto ou um serviço, mas seja a presença de Deus. Seja luz para as pessoas. Tenham todos um ótimo dia, uma nova semana que nasce, um dia de conquistas e vitórias em Cristo Jesus. E avança, porque avançar é decisão. Tchau, povo de Deus!